Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus ilumine a cada um de nós, nossas mentes, nossos corpos, todos os habitantes desse planeta maravilhoso. Essa terra que nos é um lar há milênios. E por isso nós agradecemos por tudo que nos acontece. Agradecemos ao Mestre Jesus por nos termos recebidos, por todas as orientações, iluminações, o auxílio que temos em todos os momentos, a ajuda desses bons espíritos, amigos, nossos companheiros de jornada, e pedimos que ilumine mais essa noite, para que possamos compreender bem as lições que o Mestre Jesus, através desse livro, Boa Nova, através do nosso irmão Emmanuel, trouxe tantos ensinamentos para todos nós. Que possamos compreender, refletir e, com todo esse conhecimento, melhorarmos nossas vidas, nossos pensamentos, nossas atitudes perante a nós mesmos, perante o próximo, perante ao planeta. Muito obrigado por tudo e graças ao bom Deus. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, foi aberto no capítulo. Tá me ouvindo? Sim, Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, e a lição é missão do homem inteligente na terra. muito bem. Missão do Homem Inteligente na Terra, capítulo 7. Bom, nós estamos. Boa noite, Cida. Boa noite, Roberto. Nós estamos estudando o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. E hoje nós iremos falar sobre o capítulo 14, A Edificação Cristã. A edificação cristã. Os primeiros cristãos. Atingindo um período de nova compreensão concernente aos mais graves problemas da vida, a sociedade da época sentia de perto a insuficiência das escolas filosóficas conhecidas no propósito de solucionar as suas grandes questões. A ideia de uma justiça mais perfeita para as classes oprimidas tornara-se assunto obsidente para as massas anônimas e sofredoras. Em virtude dos seus postulados sublimes de fraternidade, a lição de Cristo, do Cristo, representava O asilo o de todos os asilo, desesperados. o asilo de todos os desesperados e de todos os tristes. As multidões dos aflitos pareciam ouvir aquela misericordiosa exortação: Vinde a mim, vós todos que sofreis, e tendes fome de justiça, e eu vos aliviarei. E da cruz chegava-lhes ainda o alento de uma esperança desconhecida. A recordação dos exemplos do Mestre não se restringia aos povos da Judéia, que lhe ouviram diretamente os ensinos imorredouros. Numerosos centuriões e cidadãos romanos conheceram pessoalmente os fatos culminantes das pregações do Salvador. Em toda a Ásia Menor, na Grécia, na África e mesmo nas Gálias, como em Roma, falava-se dele, da sua filosofia nova que abraçava todos os infelizes, cheia de claridades sacrossantas, do reino de Deus e da sua justiça.
Sua doutrina de perdão e de amor trazia nova luz aos corações, e aos seus seguidores destacavam-se de ambiente corrupto do tempo pela pureza de costumes e por uma conduta ritelínea e exemplar. A princípio, as autoridades do império não ligaram maior importância à doutrina nascente, mas os apóstolos ensinavam que, por Jesus Cristo, não mais poderia haver diferença entre os livres e os escravos, entre os patrícios e plebeus, porque todos eram irmãos, filhos do mesmo Deus. O patriciado não podia ver com bons olhos semelhantes doutrinas. Os cristãos foram acusados de feiticeiros e heréticos, iniciando-se um martirológio com os primeiros editos de proscrição. O Estado não permitia outras associações independentes, além daquelas consideradas como cooperativas funerárias e, aproveitando essa exceção, os seguidores do crucificado começaram os famosos movimentos das catacumbas. Então, o texto está dizendo que as palavras do Mestre Jesus, os seus exemplos, as suas vivências, através da palavra direta, através dos apóstolos, dos discípulos, acabaram se espalhando pela Ásia Menor, pela Europa, por parte da África, que era o domínio do Império Romano. Então, em toda a região onde o Império Romano estava dominando, a palavra de Cristo estava chegando. E então ele não estava atingindo apenas os judeus. Ele estava atingindo judeus e gentios. Ou seja, atingindo povos de toda essa região. Então, o povo judeu é um povo bem restrito. Mas ele estava atingindo todo mundo, inclusive romanos. Então, a gente sabe nas passagens bíblicas, lá de um centurião que pediu a Jesus que curasse o seu filho. E Jesus falou: Vamos lá, eu curo, eu vou lá, vamos lá e curar o seu filho. Aí o centurião fala: Não, não precisa. É só mandar um dos seus, né, discípulos, mandar qualquer um dessas pessoas que você vai fazer a cura. Não precisa ir pessoalmente à minha casa para curar meu filho. É só mandar um anjo lá e mandar curar. Então esse é um exemplo que está nas Escrituras. Mas existem vários outros exemplos no dia a dia que não foram relatados, de pessoas que escutavam os discípulos, né? E eram convertidos. Por exemplo, João Evangelista, né? Ele ficou exilado na ilha de Patmos durante muitos anos. E a ilha de Patmos não tinha ninguém. Tinha o João Evangelista e dois centuriões para tomar conta de João Evangelista. E de tempos em tempos, o Império Romano ia lá e trocava esses dois centuriões. Por quê? Os centuriões, né? O João Evangelista estava sozinho, ele, a natureza e esses dois centuriões. E ele pregava para a natureza. Ele falava sobre a lição de Jesus e isso servia. Quem escutava eram esses dois centuriões e toda aquela população de espíritos que girava em torno de João. E aqueles dois centuriões, escutando todos os exemplos de Jesus, acabavam se convertendo ao cristianismo. A Império Romano ia lá e trocava, tirava aqueles dois e colocava mais dois. E, aos poucos, o João Evangelista acabou ajudando, né, vários centuriões a acreditarem no próprio cristianismo.
Isso só ele na ilha de Patmos. Mas isso acontece em todos os discípulos em toda essa comunidade. Ele falou dos celtas, que fica ali no norte da Europa, e todas as regiões tinham essa, essa pregação de Paulo, dos apóstolos, dos discípulos, e assim como um todo. E uma coisa que, no começo, o Império Romano não estava dando importância, né, para esse levante, né? Esse levante não, essa mudança de pensamento. Porque os discípulos pregavam amor, pregavam perdão, pregava a compreensão, respeito para as pessoas. Mas uma coisa que incomodou os romanos era que todos eles pregavam que todos nós somos irmãos, filho do mesmo pai. Então, sendo um romano, sendo um servo, sendo um escravo, sendo livre, todos eram irmãos. Todos somos irmãos. Alguém cheio de poder e alguém muito simples são irmãos, são iguais perante, né, filhos do mesmo pai. Então começou-se a perseguição dos cristãos, a perseguição das aglomerações para conversar e discutir e falar sobre o Cristo. Aí, o que que eles fizeram, os cristãos? Começaram as cooperativas funerárias. Aí eu pergunto para vocês, o que que é uma cooperativa funerária? Eles pregavam nas catacumbas, né? Cooperativa funerária maravilhoso. Mas que significa isso? Mudou para vocês a tela ou Ele, não? porque ele, não, mudou. Porque, ah, Mudou a tela para vocês aí? Mudou? Mudou? Tá, aí, ó, o que eram as colégia aham, funeratícia? eu já pensava que era outra coisa. Eu Vamos pensava lá. que eram pessoas que se encontravam escondidos. No Império Romano, a lei era muito rígida contra associações secretas ou políticas, mas É, então. abria uma exceção para os collegia tenuiorum, associações de pessoas pobres. Objetivo: garantir que seus membros tivessem um sepultamento digno. Funcionamento: os membros pagavam uma mensalidade em troca. A associação cobria os custos do funeral e local de sepultamento, onde os nichos, como nichos nos columbários. Então, era uma coisa legal. Qual a estratégia cristã? Era um disfarce legal. Então, essas catacumbas eram lugares para enterrar as pessoas pobres. Era uma associação de pessoas pobres. Então, os romanos permitiam essas associações funerárias. Para os romanos, o culto após a morte, o enterro, é uma coisa importante. Então, eles permitiam essas associações funerárias. E os cristãos começaram a fazer essas associações funerárias nessas catacumbas, aonde podia ser enterradas as pessoas, e começaram a se reunir nas catacumbas. É uma jogada de mestre. Tá claro o que que é a associação funerária? As cooperativas funerárias? Eu pensei certo. Nossa, eu nunca imaginei que tinha sido por causa disso. Que Eu legal. também não. Eu também não sabia disso, não. Mas quando eu vi essa cooperativa funerária, eu falei, o que que é isso? Aí eu perguntei para o Dr. Google e ele me explicou. Ficou claro o que que é uma cooperativa funerária que o Emmanuel está dizendo? Ficou. Nossa.
Isso, gente. Mas ó, Eu eu queria achava, fazer um. eu achava que era para se esconder. Eu nunca tinha, mas foi uma estratégia inteligentíssima. Muito legal. Mas era para esconder que eles estavam se reunindo. Mas tinha uma parte legal por trás. Então eles Exatamente. Foi pagavam uma grande taxas, estratégia. eles pagavam taxas para o império, pagavam a associação para manter aquela catacumba, né? E eles também enterravam as pessoas lá. Não era só de encontro, eles também faziam enterro das pessoas lá dentro. Mas era uma forma legal de manter aquele espaço aberto. E lá eles se organizavam, se mantinham as organizações, falavam, discutiam, ensinavam. Tinha os rituais ali deles, né? Eles achavam que eram rituais, mas na verdade eram palestras lá, né? Falando sobre Jesus. Grande estratégia. É. Mas queria chamar a atenção para uma coisa. Eu acho que não é que os romanos não se interessavam pelas questões aí né, que os cristãos venham aparecendo. Tanto é verdade que eles tinham interesse, né, que eles discordavam daquilo que eles falavam. Ou sabe aquele negócio que você quer ter uma propaganda, fale mal de mim, que também é uma propaganda. Ou seja, eles também, os próprios romanos comentavam entre eles, mas você viu que coisa lá? Olha lá, eles estão falando que Deus é para todo mundo, conversavam entre eles e eles propagavam a mesma ideia, mesmo sem saber que eles estavam fazendo contra e agindo a favor ao mesmo tempo. Isso que é a questão, né? Na verdade, que eles não tinham interesse, não é bem assim, né? Eles tinham medo mesmo de que havia uma rebelião, alguma coisa assim, estava se tornando uma coisa bem, bem forte, né? Então, mas eles mesmos acabaram propagando as ideias, né? Mesmo que eles acharam que era contra aquilo ali, né? Mas que eles disseminaram a ideia, sim, isso sem dúvida. A propagação do cristianismo. Na Judéia cresce então o número de prosélitos da nova crença. O hino de esperanças da manjedoura e do Calvário espalha nas almas um suave e eterno perfume. É assim que os apóstolos, cuja tarefa o Cristo abençoara com a sua misericórdia, espalham as claridades da Boa Nova por toda parte, repartindo o pão milagroso da fé com todos os famintos do coração. A doutrina do crucificado propaga-se com a rapidez do relâmpago. Fala-se dela tanto em Roma como nas Gálias e no norte da África. Surgem os advogados e os detratores. Os prosélitos mais eminentes buscam doutrinar, disseminando as ideias e interpretações. As primeiras igrejas surgem ao pé de cada apóstolo ou de cada discípulo mais destacado ou estudioso. A centralização e a unidade do Império Romano facilitaram o deslocamento dos novos missionários que podiam levar a palavra de fé ao mais obscuro recanto do globo, sem as exigências e os obstáculos das fronteiras. Doutrina alguma alcançara no mundo semelhante posição em face da preferência das massas. É que o Divino Mestre selara com os exemplos as palavras de suas lições imorredoras. Maior revolucionário de todas as épocas, não empunhou outra arma além daquelas que significam amor e tolerância, educação e aclaramento. Condenou todas as hipocrisias, insurgiu-se contra todas as violências oficializadas, ensinando simultaneamente aos discípulos o amor incondicional à ordem, ao trabalho e à paz construtiva. É por essa razão que os evangelhos constituem o livro da humanidade, por excelência. Sua simplicidade e singeleza transparecem na tradução de todas as línguas da terra, prendendo a alma dos homens entre as luzes do céu, ao encanto suave de suas narrativas. Então, o Império Romano era gigante. Se estendia desde quase toda a Europa e uma parte da Ásia. A
a divulgação do evangelho foi facilitada por não ter fronteiras. Então, qualquer um poderia, as pessoas poderiam passar, ainda mais se fosse cidadão romano, como no caso de Paulo. Existiam, né, dos 12 discípulos, foram gerando cada vez mais e mais e mais discípulos. Tem o Paulo e tem tantos outros discípulos, né? Paulo acabou criando várias igrejas em vários pontos dentro do próprio império, e cada uma dessas igrejas tinha pessoas que eram responsáveis por essas igrejas. E dentre elas, tinha as pessoas mais estudiosas, mais preparadas, que acabavam levando essa igreja para frente. E o Paulo, com as epístolas, com as cartas, também ajudava a manter essas igrejas vivas, através dos ensinamentos. Mas sabe que as cartas de Paulo, que ele mandava para a igreja de Coríntios e a igreja de um, de outro, de outro, de outro, eram cartas inspiradas que serviam para todas as igrejas. Então, isso vai se esparramando, né, por todo esse império. Então, está falando que essa mensagem, né, de Jesus se esparramou muito rapidamente por todas as fronteiras. A gente fala dos 12, fala de mais discípulos, né? No próprio livro Boa Nova, tem lá os 500 da Galileia. Ou seja, pessoas que seguiam Jesus, pessoas que, né, divulgavam a mensagem de Jesus, que acreditavam realmente e viviam. E a mensagem de Jesus era muito bem aceita para as pessoas mais simples, mais humildes. Porque a pessoa estava sofrendo, passando por dificuldades, das mais variadas possíveis. E Jesus falava para o coração de cada um. Não falava para a parte material, mas para a parte espiritual. Então, logicamente, que as pessoas mais simples, mais humildes, aceitavam mais facilmente a doutrina de Jesus do que as pessoas poderosas, né? Então, isso acaba facilitando. Então, essa mensagem é realmente esparramada para todos os cantos. E acaba sendo fortificada, baseada em mais nas pessoas, em algumas pessoas importantes, como Paulo, como alguns apóstolos e outras pessoas que se eh, juntaram a esse todo, como discípulos mesmo, né, de Jesus. A redação dos textos definitivos. Nesse tempo, quando a guerra formidável da crítica procurava minar o edifício imortal da nova doutrina, os mensageiros do Cristo presidem a redação dos textos definitivos, com vistas ao futuro, não somente junto aos apóstolos e seus discípulos, mas igualmente junto aos núcleos das tradições. Os cristãos mais destacados trocam entre si cartas de alto valor doutrinário para as diversas igrejas. São mensagens de fraternidade e de amor que a posteridade muitas vezes não pôde ou não quis compreender. Muitas escolas literárias se formaram nos últimos séculos, dentro da crítica histórica, para o estudo e elucidação desses documentos. A palavra apócrifo generalizou-se como o espantalho de todo mundo. Histórias numerosas foram escritas, hipóteses incontáveis foram aventadas, mas os sábios materialistas, no estudo das ideias religiosas, não puderam sentir que a intuição está acima da razão e ainda uma vez, falharam em sua maioria na exposição dos princípios e na apresentação das grandes figuras do cristianismo.
A grandeza da doutrina não reside na circunstância e do evangelho ser de Marcos ou de Mateus, de Lucas ou de João. Está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. Não há vantagem nas longas discussões quanto à autenticidade de uma carta de Inácio de Antioquia ou de Paulo de Tarso, quando o raciocínio absoluto não possui elementos para a prova concludente e necessária. A opinião geral rodopiará em torno do crítico mais eminente, segundo as convenções. Todavia, a autoridade literária não poderá apresentar a equação matemática do assunto. É que, portas adentro do coração, só a essência deve prevalecer para as almas e, sem se tratando das conquistas sublimadas da fé, a intuição tem de marchar à frente da razão, preludiando generosos e definitivos conhecimentos. Dentre os apóstolos, Levi, ele tinha papel, tinha caneta e tinha capacidade de escrever rapidamente. Então, ele anotava o que Jesus falava bem. Jesus estava falando, ele estava anotando. Você está falando, ele estava anotando. Tanto que Emmanuel, no livro Há 2000 anos, ele fala as anotações de Levi. Essas anotações de Levi foram copiadas várias vezes. Um original das anotações de Levi acabou caindo na mão de Paulo de Tarso. Essas anotações de Levi acabaram na mão de Marcos, de Lucas, e através dessas anotações, das conversas entre eles, dessas discussões entre eles, acabou surgindo, né, os vários evangelhos. E ele está dizendo que a intuição é uma coisa muito rica. Então, lá no livro Há 2000 anos, Paulo de Tarso falou que na hora dele escrever aquelas cartas, aquelas epístolas para cada uma das igrejas, ele nunca escrevia sozinho. Ele sempre escrevia em grupo. Porque em grupo ele sentia que a intuição era mais forte. Assim como Paulo escreve essas cartas, existe também outras pessoas estudiosas que também acabam escrevendo cartas. E todas elas têm intuição, que é um tipo de mediunidade. Então, era escrita essas cartas, e essas cartas, essas discussões sobre o evangelho, têm as anotações, né? Tinha os relatos, e mais essas cartas de discussões começou a enriquecer todo o evangelho. Aí Emmanuel está dizendo, que importa quem escreveu, em definitivo, o evangelho. Eu vi uma vez, eu vi um tempo atrás o Haroldo falando que os historiadores acham que o Evangelho de Mateus não é de Levi. E provavelmente não é mesmo. Provavelmente Levi escreveu as anotações e o Evangelho de Mateus talvez seja uma construção coletiva de várias pessoas, baseado nas anotações de Levi, mas talvez tenha contribuições de pessoas, de estudiosos ao longo das gerações. Tanto que o Evangelho de Mateus só foi considerado Evangelho de Mateus lá no ano 300 e tantos, depois do nascimento de Cristo, quando Mateus já tinha desencarnado. Então, não importa quem realmente participou desses evangelhos.
que é conhecido como Marcos, Mateus, Lucas e João, né? Pode ser que cada um dessas pessoas tenha uma importância grande em cada um desses evangelhos. Mas será que foram só eles que escreveram? Ou tiveram contribuição de outras pessoas? E está dizendo que a intuição e a mediunidade de cada desse grupo, né, ajudou a construir esses textos que a gente conhece hoje. E logicamente que os discípulos, os mestres, os espíritos elevados de Jesus foram auxiliando para que os evangelhos ficassem o melhorzinho possível. Tiveram uma contribuição. Então, essa intuição vem de grandes espíritos para que os evangelhos ficassem da melhor maneira possível para chegar para nós em termos de conhecimento. Então, tem todo um planejamento estratégico, orientação para que as coisas caminhassem, devido à grande importância desses textos para todo o planeta, para toda a humanidade. Tem que considerar também que, pensa direitinho, para o Mateus anotar aquilo lá, ele tinha que pegar um pergaminho. E nem sempre era o pergaminho era o melhor ali, né? E como é que ele ia escrever rápido ali, tudo ali? Não tinha esse negócio. Acho que ele ia fazer alguma anotação, assim, tópicos, né? Sobre o que ele falava. E acredito muito que depois ele sentava com os outros que estavam acompanhando Jesus. Aí, você lembra que ele falou direitinho lá? E aí sim ele podia estar, né, criando lá, porque ele lembrava do que foi, mas não exatamente tudo, né? Mas junto O com os Haroldo, outros, ele o montava as Haroldo, frases tudo direitinho, né? o Haroldo diz que os escritos israelitas, israelenses, judeu, né? Da época nem vogais usavam. Era só É. consoante para economizar folha. Não era nem porque não tinha como. Eu falei assim, ah, não tinha vogal. Não, o Haroldo falou que não era essa a causa. Era para economizar papel, que era muito caro. Então. Imagina ter que passar isso de um para outro, para outro. É muita ajuda espiritual para pegar o texto hoje. Uma coisa é certa, né, Andressa? Que eles tinham boa memória, tinham, porque eles estavam acostumados, né, com, É, né? Isso, boa é, memória eles tinham. Eles tinham muito a treino para isso. tradição, a tradição hebraica é muita repetição e decoração, eles decoram muita coisa. Verdade. Até tem textos que são cânticos, porque é mais fácil decorar a música, é mais fácil. É. Salmos são cânticos. Então, não é? Eu acredito que por ser mais fácil, né? A forma de decorar uma música é mais fácil do que você decorar um texto muito grande, muito extenso. É Passar por isso causa da adiante. rima, né? É que no caso deles, a rima eram poemas, né? Tinham rimas, né? Então eles conseguiam, é mais fácil memorar, né? Essas coisas. Bom, vamos lá então. A missão de Paulo. No trabalho de redação dos evangelhos, que constituem, sem dúvida, o portentoso alicerce do cristianismo, verificam-se, nessa época, algumas dificuldades para que se lhes desse o precioso caráter universalista. Todos os apóstolos do Mestre haviam saído do teatro humilde de seus gloriosos ensinamentos, mas, se esses pescadores valorosos eram elevados espíritos em missão, precisamos considerar que eles estavam muito longe da situação de espiritualidade do Mestre, sofrendo as influências do meio a que foram conduzidos. Tão logo se verificou o regresso do Cordeiro às regiões de luz, a comunidade cristã, de modo geral, começou a sofrer influência do judaísmo. E quase todos os núcleos organizados da doutrina pretenderam guardar feição aristocrática em face das novas igrejas e associações que se fundavam nos mais diversos pontos do mundo. É então
que Jesus resolve chamar o espírito luminoso e enérgico de Paulo de Tarso ao exercício do seu ministério. Essa deliberação foi um acontecimento dos mais significativos da história do cristianismo. As ações e as epístolas de Paulo tornam-se poderoso elemento de universalização da nova doutrina. De cidade em cidade, de igreja em igreja, o convertido de Damasco, com seu enorme prestígio, fala do Mestre, inflamando os corações. A princípio, estabelece-se entre ele e os demais apóstolos uma penosa situação de incompreensibilidade, mas sua influência providencial teve por fim evitar uma aristocracia injustificável dentro da comunidade cristã nos seus tempos inesquecíveis de simplicidade e pureza. Com a crucificação de Jesus, os discípulos, que eram judeus, acabaram lá criando as igrejas. E à medida que eles foram trabalhando, pregando e sofrendo perseguições dos próprios judeus, eles acabaram voltando às igrejas para uma disciplina, aristocracia judaica. Então, eles estavam para todos os cristãos, todas as pessoas que se queriam se converter ao cristianismo, eles estavam forçando, eles estavam disciplinando para que as pessoas seguissem as tradições judaicas. E isso foi um conflito entre Paulo e Tiago, por exemplo. Que Paulo falou: essas pessoas que estão hoje cristãs não são judeus. E não tem sentido você impor tradições judaicas para alguém que não era judeu e quer converter e quer aceitar Cristo. E foi uma briga forte entre, por exemplo, Paulo e Tiago. Aí Pedro estava lá para cá, será que eu apoio o Paulo, apoio o Tiago, tal, até que eles entraram em consenso, tal, e aceitaram que os gentios não precisavam passar por todas aquelas tradições do judaísmo. Por exemplo, Tiago queria que todos os gentios, para virarem cristãos, fossem circuncisados. E a circuncisão entre os judeus é feita normalmente, né, na fase de infância. E todos os judeus são circuncisados. Mas é uma tradição deles. Mas o que tem a ver a circuncisão com o conhecimento, com a parte moral de Jesus? Não faz diferença nenhuma. Jesus nunca falou, não, todo mundo tem que ser circuncisado, né? E então Jesus vai lá e traz Paulo exatamente para poder transformar o ensinamento em algo que qualquer povo, qualquer nação pudessem aceitar. E não que a pessoa tivesse que se converter primeiro como judeu para depois virar cristão. Então isso gerou realmente, né, uma incompreensão entre eles, né? E Paulo falando, não precisa, não é necessário, né? Jesus não pregou isso. Então, aí Paulo ajudou, né, a pessoas fora do judaísmo a aceitarem Jesus, né? Se a pessoa é judia, tudo bem, segue as tradições, sem problemas. Não tem problema de seguir as tradições dos judeus, mas não vai impor as tradições
judaicas para pessoas fora do judaísmo. Se a pessoa você quer ser cristã, mas não quer, não quer se converter ao judaísmo. Então, isso foi uma briga entre eles e acabou, né, aceitando, né, virando um consenso aí. Isso muito pela imposição. Imposição não, dá pela discussão, pela posição de Paulo de Tarso. A circuncisão era uma coisa delicada, né? Mas também tem a questão da alimentação, dos rituais que tem das festas, que tinham que cumprir uma certos rituais, jejum que tinha que fazer. E os gentios não estavam acostumados com isso, né? Eles tinham uma alimentação um pouquinho mais forte, né? Mais diferente. Quer dizer, eles tinham que fazer tudo que não dava, a coisa estava difícil, né? Então, o Paulo teve uma habilidade, mas quem teve a influência maior aí foi Pedro, né? Foi Pedro quem decidiu bater o martelo aí, foi ele quem conseguiu conciliar assim os dois polos divergentes aí, né? E tem muitas tradições judaicas que se são inspiradas na própria cultura e na própria necessidade do povo, numa certa época. Por exemplo, a circuncisão é uma, é uma coisa de higiene que era muito útil em épocas lá para trás. Lá para trás existia muita infecção devido a problemas de limpeza. E a circuncisão facilitava a limpeza e diminuía a infecção. Assim como proibir carne de porco. A carne de porco, se não cozida adequadamente, ela acaba gerando uma doença. Se você assar bem a carne de porco, beleza. Mas por que proibir a carne de porco e não proibir outras carnes? Tinha a ver mais realmente com a parte de limpeza. Ah, você tem que limpar a mão antes de comer. E tantas outras coisas eram lições para as crianças da época, né? Então você fala, fulano, vai lavar a mão. Mamãe, papai, por que eu tenho que lavar a mão? Vai lavar a mão e não discute, né? Então, a criança vai lá, lava a mão, tal, porque a mãe e o pai mandou. Era uma coisa parecida com os judeus na época de Moisés. Eles limpavam a mão, eles faziam uma coisa aqui, faziam uma coisa lá, por leis civis, por leis de higiene, por tradições. E realmente, como o Santos falou, existia muita, além de tudo isso, tem aquelas as festas, de tempos em tempos, os judeus tinham que ir até o templo para poder rezar. E não tem muito sentido você impor isso para alguém que não é judeu. Então, tem muitas coisas que faz sentido nenhum, né? E o Paulo, o Sassi falou, o Pedro, né? Que acabou decidindo, né? Que o pessoal tinha muito respeito por Pedro, acabou fazendo com que as coisas fossem mais amenas, né? Para poder o pessoal se converter ao cristianismo. A questão de tudo dessa higiene que o Júnior estava falando, na verdade, o pensamento deles, a ideologia, é que era de pureza. Eles achavam que isso aí era pureza, então era ser puro, né, que você fazer essas coisas, né? E isso era bom, né? Era uma questão mais religiosa também, transmitida para a higiene, era uma coisa assim, né? Então é melhor colocar no ritual de pureza, né? Mas nem tudo, né? O coração não era tão puro assim, né? Vamos lá. O Apocalipse de João. Alguns anos antes de terminar o primeiro século, após o advento da nova doutrina, já as forças espirituais operam uma análise da situação amargurosa do mundo em face do porvir. Sobre a égide de Jesus, estabelecem novas linhas de progresso para a civilização, assinalando os traços iniciais dos países europeus dos tempos modernos,
Roma já não representa, então, para o plano invisível, senão um foco infeccioso que é preciso neutralizar ou remover. Todas as dádivas do alto haviam sido desprezadas pela cidade imperial, transformada num Vesúvio de paixões e de esgotamento. O Divino Mestre chama aos espaços o Espírito João, que ainda se encontrava preso nos liames da terra, e o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Patmos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. É verdade que, frequentemente, a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão humana não pôde copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. As guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos. E a figura mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno, é bem aquela da Igreja Transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Então, João, né, era um discípulo dos mais novos na época de Jesus. Então, ele devia ter uns 13, 14 anos, 12 anos, sei lá. Então, 12 anos, na época de Jesus. E ele é o último discípulo a desencarnar. Então, ele desencarna com uma idade próxima de 100 anos. Então, ele vive bastante, ainda mais para aquela época, né? Se hoje viver até os 100, o próximo dos 100, não é muito comum, imagina naquela época viver próximo dos 100. É menos comum ainda. Mas ele vive a próximo dos 100 anos. Ele sofre perseguições, é preso na ilha de Patmos durante muitos anos. Depois é solto da ilha de Patmos. Ele fica na comunidade depois de solto e muda de nome, né? Para não ser perseguido e não ser morto, né? E ele acaba assumindo o nome de Francisco. Então ele é João, né? E ele, depois de ser solto da ilha de Patmos, ele assume o nome Francisco, irmão Francisco, para continuar as pregações e não sofrer as perseguições do Império Romano e até não ser morto. Depois até muitos anos depois ele reencarna ali como Francisco de Assis. Mas ele assume Francisco mesmo na época que ele é João Evangelista, né? Ele assume como irmão Francisco. Então, o Império Romano, que foi muito útil para a disseminação, né, do Evangelho de Jesus, agora está todo ele quebrado, corrompido, né, todo ele cheio de paixões, né, está totalmente já em ruínas em termos morais. E Jesus acaba chamando João Evangelista, né? E passa as comunicações, e passa as advertências para todos nós. E no Apocalipse ele fala, tudo que está relatado aqui
poderá acontecer se vocês não mudarem de comportamento. Eu espero, sinceramente, que tudo que está no Apocalipse não aconteça. Mas, se vocês continuarem nesse rumo, nessa linha, tudo isso vai acontecer. E o Haroldo fala, discutindo o Apocalipse, que como tudo na vida é cíclico, tudo na vida é cíclico, que o Apocalipse também é cíclico. E uma mesma estrofe, uma mesma trecho do Apocalipse significa vários episódios históricos. O mesmo trecho significa vários pontos da humanidade, da história da humanidade. E não só um ponto, mas vários episódios, vários acontecimentos. Como a gente se repete os erros, né? As coisas vão indo e vão indo e vão indo. Então, podia nada acontecer, mas como a gente tá, a gente erra e continua errando, né? Acaba fazendo isso, tentando um monte de erro. E Jesus, através do apóstolo João, traz esses alertas para que a gente mude de atitude. Não é isso? É que, por exemplo, a Sônia falava: Christian, não coloque o dedo na tomada, senão você vai tomar choque. Aí o Christian vai lá e ó, coloca os dedinhos na tomada e toma choque. Não é isso? Então, é uma coisa, são alertas de Jesus, não são alertas de João. Mas, logicamente, que, como está dito aí em todo o texto, né? João e os apóstolos estão num nível evolutivo muito abaixo de Jesus. Então, transmitem como eles entendem, né? Então, eles enxergam uma visão e, de acordo com o entendimento deles, eles acabam redigindo. É uma coisa perfeita? Então, o que ele fala lá é um pássaro soltando ovos que explodem na terra. Ele não conhecia o avião, ele não conhecia a bomba. Como é que ele ia descrever? Um avião soltando bomba é um pássaro que está soltando alguma coisa que explode na terra ali, pronto. Então, de acordo com o conhecimento que ele tinha, ele acabou transmitindo para a gente. Por isso que tem muitos símbolos, né? Não é uma coisa totalmente literal, mas a gente tem que entender toda esse véu da letra. E, de novo, o mesmo, o mesmo trecho vale para vários episódios históricos. Infelizmente, aconteceu tudo, né? Já que a gente não mudou o nosso caminho, a gente não aprendeu muito. Mas o que a gente não pode deixar de falar é que em todas as épocas da humanidade, Cristo esteve presente. Ele nunca deixou ninguém sem um rumo, porque através dessas histórias, através de tudo isso que nos chega hoje, a gente percebe o amor paternal dele, trazendo para nós, de um jeito ou de outro, ele encontrou um meio que isso chegasse até nós agora. E está chegando. E graças a Deus, se a gente for inteligente e melhorar as nossas condições, né, podemos ter acesso a muito mais informações. Mas que ele nunca deixou, como ele disse que não deixaria, que estaria sempre conosco, ele está conosco o tempo todo, através de todas essas informações que nos chegam, né? Isso aí. Identificação da besta apocalíptica. Reza o Apocalipse que a besta poderia dizer grandezas e blasfêmias por 42 meses, acrescentando que o seu número era o 666.
Apocalipse, 13º, versículos 5 a 18. Examinando-se a importância dos símbolos naquela época e seguindo o rumo certo das interpretações, podemos tomar cada mês como sendo de 30 anos, em vez de 30 dias, obtendo desse modo um período de 1260 anos comuns, justamente o período compreendido entre 610 e 1870 da nossa era, quando o papado se consolidava após o seu surgimento com o imperador Focas em 607, e o decreto da infabilidade papal com Pio IX em 1870, que assinalou a decadência e a ausência da autoridade do Vaticano em face da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade. Quanto ao número 666, sem nos referirmos às interpretações com os números gregos, em seus valores, devemos recorrer aos algarismos romanos, em sua significação, por serem mais divulgados e conhecidos, explicando o que é o sumo pontífice da Igreja Romana, que usa os títulos de Vicaris Generalis Dei Interris, Vicaris Filii Dei, e de VX aqui e Dux Cleri, que significam vigário geral de Deus na terra, vigário do Filho de Deus e príncipe do clero. Bastará ao estudioso um pequeno jogo de paciência, somando os algarismos romanos encontrados em cada título papal, a fim de encontrar a mesma expressão de 666 em cada um deles. Vê-se, pois, que o Apocalipse de João tem singular importância para os destinos da humanidade terrestre. Então, aí ele fala, né, sobre que a igreja aí, igreja romana, né, nesse período de 610 a 1870, né, são 1260 anos, acabou fazendo uma parte ruim, né? Tanto que a própria história chama a época, como chama? Da escuridão, Idade das Trevas. Idade das Trevas. Idade das Trevas. Então, realmente, Jesus já previa, né, que pessoas poderosas iam abusar da fé das pessoas e acabar dominando de maneira negativa durante mais de 1000 anos. Então, realmente, toda essa época, né, realmente, que a própria história pode falar sobre a Idade das Trevas, ou como que gerenciou. A igreja estava sempre ligada, né, ao poder, né? Então, a gente aqui para trás, a gente tem o Império Romano. O Império Romano, né? Então a igreja começa absorvida pelo Império Romano. Então é criada a igreja dentro do Império Romano. E o Império Romano vai se enfraquecendo, se enfraquecendo, enfraquecendo, e ele vai se deixando, né? Já está todo ele já particionado, quebrado. Aí as invasões de todos os lados fazem quebrar o império em vários pequenos grupos, mas vários pequenos países, que mais ou menos os países que tem ainda hoje. E cada um desses pequenos países acaba tendo reinados, os reis. E dentro existe o rei, né, que é uma monarquia, e existe uma igreja estruturada dentro desse país, desse reinado, dessa monarquia. E o país, né, a igreja, está sempre vinculado a esse poder, né, a essa monarquia.
e muitas vezes com igual poder ou superior poder ao próprio rei. Então, por isso que eles acabam dominando e dando essa idade das trevas. Por isso que Emmanuel está falando que essas pessoas, e muitas vezes os próprios papas, têm uma influência muito negativa dentro dessa época. Então, a gente fica sabendo, né, que os papas eram eleitos, e para ser eleitos, eram brigas políticas, e de quem tinha mais poder. Às vezes, para vencer uma eleição papal, ele assassinava o adversário. Aquele amor, aquele perdão que existia entre as pessoas, da irmandade. Então, ele envenenava o adversário e ele assumia o poder. Aí, Emmanuel estava brincando com as palavras aí, falando sobre os papas, três classificações, três formas de se ligar ao papa, que, brincando com os números, é 666. Logicamente que a interpretação de cada trecho do Apocalipse e de cada trecho da Bíblia não tem só uma interpretação. São várias formas de dizer. O Haroldo fala que o número 666 é a significação do homem. Então, em 6 dias foi criado, né? E no sexto dia, o homem surgiu. Então, o número 6 significa o ser humano, a humanidade. Então, o número da besta, 666, é o número do ser humano. O número das pessoas, né, do ser humano que acabaram criando toda essa parte negativa do planeta. Então, não é É, simplesmente só. Então, tem um sentido, que é o Papa e toda a representação da Igreja nesse período. E também significa o ser humano, que ele fala que lá na Adão e Eva, a ideia da serpente, né, que Eva coloca na cabeça das pessoas é que o homem, eles querem tirar Deus do centro e colocar o homem no centro. Então, essa de tirar Deus e colocar o homem, que é exatamente a ideia materialista, né? Que é a mesma coisa, colocar o homem no centro. De novo, o homem como centro, a besta. a gente é meio burrinho mesmo. Oi? A gente, como espécie, é meio burrinho mesmo, por enquanto. Faz muito sentido. Todo sentido. Eu acho que pegou mesmo foi quando o Papa, lá em 1870, decretou a infalibilidade do papal, porque a filosofia, a ciência, já na época, já começou a declinar a crença na religião. Então, ele, ó, tudo que eu falar aqui, eu sou, eu sou infalível, tudo que eu falar é certo. Então, você vê, né? É uma situação bem delicada mesmo da decadência da igreja, né? Hoje a igreja, os papas admitem que eles não são infalíveis, né? Fique bem claro isso. Mas hoje a igreja já foi desvinculada do poder, né? Quer dizer, pelo menos teoricamente. É. Porque naquela época ela era o poder absoluto de tudo, em todos os setores. Era a prefeitura, era a grande, como é que fala? Presidente, vamos supor assim, né? Era presidente da nação, era legisladores, tudo era a igreja. É. Pois é. Então vamos lá. Roteiro de luz e de amor. Mas voltemos aos nossos propósitos, cumprindo-nos reconhecer nos evangelhos uma luz maravilhosa e divina que o escoar incessante dos séculos só tem podido avivar e reacender.
é que eles guardam a súmula de todos os compêndios de paz e de verdade para a vida dos homens, constituindo o roteiro de luz e de amor através do qual todas as almas podem ascender às luminosas montanhas da sabedoria do céu. Então, dentro dos evangelhos, né, que foram escritos, foram inspirados e foram reformulados ao longo da humanidade, tá, tá escrito, é transmitido, né, esse conhecimento. E através dele foi transmitido para toda o planeta. A própria escolha desses quatro evangelhos também sofreu inspiração, do alto, porque esses evangelhos foram escritos, foram escolhidos no meio de muitos outros. Então, lá no ano 350, 400 depois de Cristo, Rô, fecha o quando microfone, foi, desculpa. quando foi criado, né, Eu a quero fazer uma igreja, perguntinha. um grupo de pessoas acabou levantando, buscando todos os evangelhos existentes que eles conheciam. Então fecha isso. Ô, Roberto, fecha o microfone, Roberto. Já fechei. Então, foi feito um grupo, esse grupo acabou levantando e lendo vários evangelhos, e eles escolheram, entre todos eles, esses quatro para fazer parte da Bíblia. Todos os outros evangelhos que eles leram são considerados apócrifos, né? Eu nunca li um evangelho apócrifo. O meu tio Pino, ele comprou uma vez um livro que era Os Evangelhos Apócrifos. E ele, com toda a paciência dele, ele leu lá aqueles, aqueles evangelhos. E, segundo a visão dele, ele falou, ó, não tem nada de que se perdeu de deixar esses evangelhos como apócrifos. Pode ter uma informação aqui, uma informação lá, mas não se perdeu nada na essência, né? Segundo a leitura dele, desse livro que ele leu, do Evangelhos Apócrifos, ele falou, ó, realmente, esses quatro foram muito bem escolhidos. Isso segundo a visão que ele estudou. E realmente, né, para poder você escolher esses evangelhos e você fazer, logicamente que teve intuição espiritual dos bons espíritos para chegar até nós os melhores, os mais representativos, né? Mesmo você querendo dar uma distorcida aqui, puxar a sardinha para o seu lado aqui, né? As pessoas não tinham, faziam algumas coisas, mas o conhecimento básico, né, chegou até nós. E depois, sobre as discussões do Evangelho segundo o Espiritismo e outros historiadores, para entender bem o que Jesus quis passar para nós. E mais esses livros de Emmanuel, de Humberto de Campos e tantos outros, né? Acabou relembrando e ajudando a gente a entender o que Jesus realmente quis dizer dentro daqueles, na passagem, nos seus exemplos, na sua postura frente a todos nós, né? Então, por isso que uma pessoa, né, que acabou pregando por 3 anos, acaba mudando toda a humanidade e mudando o nosso, como a gente, modo de pensar, de viver, mudou até o nosso calendário. O Rô queria falar, prof. Fala aí, Rô. Ô, Lourenço, eu só queria tirar uma dúvida aqui, né? Esse número 666,
o número da besta, né? Besta é a mula, certo? Todo mundo conhece a mula como uma besta, certo, Celso? Você que mora aí no interiorzão, né? A mula é uma besta. Agora, sendo os papas que fizeram esse remonte, né, de soma aqui, soma lá, e não sei o quê, né? Quem é o besta aí? Embutido no 666. Que sentido Então, tem o besta? prof já falou. É que eu não Então, ouvi. como o Haroldo diz, né? Cada representação do Evangelho, do Apocalipse, não significa um episódio da história. Então você não pode pegar esse número, por exemplo, e falar que esse número é uma pessoa específica. Você não pode falar, essa é a besta maior. Tem muitas bestas ao longo de toda a humanidade. Tá cheio de besta por aí. Até hoje. Então tem. O que ele está dizendo aí? Uma das representações, né? O papado tem uma importância e um domínio da história muito grande. E durante mais de 1000 anos, teve uma influência negativa muito forte na humanidade. Então, os vários papas, não vou dizer todos eles, né? Mas muitos papas dominavam e tinham um poder muito grande sobre a humanidade e sobre os reis ah, que estavam sobre ele. Então, uma das pessoas poderosas que teve uma influência muito negativa na história da humanidade foram o papado, ou seja, muitos papas. Não um papa específico, mas muitos deles. Mas ele está dizendo que existem muitas bestas. Aí você fala, Hitler foi uma besta? Foi. E assim como várias outras pessoas de grande influência, de grande poder, que acabaram fazendo grandes bobagens, grandes erros na humanidade. Então não é uma pessoa, mas várias pessoas em várias épocas. É assim que o Haroldo, que eu entendo que o Haroldo fala. Tá fechado, Celso? Então, a besta é uma caracterização de um demônio, desde a época de Moisés, né? Que tinha chifres, não sei o quê. E é assim. E por que que chama besta? Porque apesar de ele falar uma mula, é porque é um animal que, apesar de ser tão pequeno, ele tinha força pra caramba. Então, essa força era passada, era uma besta, porque esse demônio tem muita força. É mais ou menos isso o pensamento da época lá, que, naqueles, naquele período lá de mosaico aí, né? Por isso que chama besta apocalíptica. Mais comentários? Não, esse assunto, quanto mais a gente fala, mais a gente quer falar, né? Porque ele realmente é instigante, né? Uma época, eu fiz um trabalho com a minha prima, porque ela estudou a história, né? Ela fez faculdade de história. Então, teve um trabalho sobre isso. Então, mais ou menos, eu tenho ideia de como era o poder naquela época, né? Porque a gente estudou sobre isso. Era tão absoluto, a igreja era tudo, mandava em tudo, e não é que nem a política de hoje, muito pior, inclusive, né? Mas é muito legal da gente estudar tudo isso. E muito paternal também, como eu mesmo disse, porque é assim que a gente vai entendendo, né, as situações. E vai entendendo nossos erros também, a nossa visão estreita das coisas.
Não tem como a gente continuar igual depois de tanta informação, né? Para isso que nós estamos aqui. Muito bem. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento, então? Eu vou Agradecendo por mais fazer, um eu ano. faço. Eu vou fazer, Lourenço, a prece. Ok? Gostaria de dirigir o pensamento mesmo ao Mestre Jesus, agradecendo todos esses momentos que nós convivemos durante todo esse ciclo, do qual nós estamos encerrando, do qual nos trouxe bastante conhecimento. Conhecimento esse que eu tenho absoluta certeza está transformando a nossa alma, está nos dando uma abertura da nossa consciência, buscando reviver valores que podem ser até melhorados, né? E também imperfeições que estão sendo pouco a pouco substituídas. E o melhor deles, que a nossa convivência tem melhorado com o nosso semelhante. Obrigado, Senhor, pela possibilidade de nós realizarmos esse estudo nessa simplicidade desse grupo. Assim como a sua palavra foi disseminada pouco a pouco, né? Também considere, Senhor, que nós também estamos aqui disseminando, né, a sua palavra, os ensinamentos espíritas, né, para o nosso coração, mas para a nossa família, para aqueles que convivem conosco, não só através do conhecimento, mas dos nossos exemplos. Obrigado, então, Senhor, por mais esse ciclo e pedimos para o Senhor a bênção de, no próximo ciclo, nós continuarmos evoluindo, nos encontrando, buscando conhecimento, lembrando que batei e acharás, né? E assim nós encerramos então a nossa reunião de hoje em agradecimento, com muita gratidão a tudo que nós estudamos aqui. E elevamos assim, como o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque a ti pertence o poder, a glória e a misericórdia para todos sempre. Que assim seja, ou amém. Avisa a Carol aí que o Rô chegou.